Meus irmãos, boa tarde a todos. O nosso boa tarde é desejando muita paz, muita alegria, muita harmonia para com todos. Estamos em mais uma página da gratidão a Deus, nosso Pai Criador, pedindo a Ele planar sobre toda a humanidade a concórdia, o entendimento e a esperança. Nós vamos, na nossa introdução da tarde de hoje, com a permissão de Deus, lembrar da mulher, que estamos na véspera do dia determinado da mulher. Então, pensando bem, se nós fizermos um rastreamento no nosso coração, nós vamos dizer as mulheres de ontem, as mulheres de hoje e as mulheres do amanhã. Digo isso porque toda fêmea que mesmo com o olhar úmido de incerteza, ela tem uma verdade no seu coração de ser mãe. De qualquer forma, a mulher já é a mãe. Então, essa participante do plano espiritual que nos traz todos nós para a Terra, para o nosso reajuste, que é a encarnação, que Deus perdoa todos nós, deixando nós voltarmos para a casa materna, mas servindo de reajuste para todos nós, que é a escola terráquea. Assim sendo, nós até titubeamos em falar dessa resoluta mulher que tem na sua fibra de feminina a certeza que alguém vai nascer do seu ventre. Não importa esse alguém. Ela, com o seu olhar úmido, repito, volta o seu pensamento para o Pai Celestial e acredita naquele rebento que ela vai dar à luz. Olha que capacidade que a mulher tem de falar, vou dar à luz. Então ela vai fornecer para a humanidade, essa participação dela com o Criador, o nosso encarne. Então a elas, nessa tarde, Alexandre e eu estamos desejando muita paz, muita força e no parabéns para você. Nós estamos com todo o nosso carinho na fibra da nossa alma. Essa que quer ser mãe, essa que vai ser mãe e aquela que é mãe emprestada, porque toda fêmea traz o homem como seu filho. Se assim entendermos mais uma vez que Deus mexe com todas as fibras de uma fêmea para a criação continuar aqui na Terra. Que a humanidade então possa voltar o pensamento no dia de amanhã, desejando com toda a força da alma de cada um, no parabéns a você, repetindo, as fibras do nosso coração agradece toda fêmea. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. É com muita satisfação, mais uma vez, que todos nós estamos aqui para poder estudar um pouquinho mais o Evangelho. E sabendo que todos os momentos da humanidade têm um porquê e que nós precisamos ter fé e superar todas as dificuldades que vêm até nós, mas de uma maneira saudável, buscando a paz a todo custo, buscando a concórdia, a fraternidade, independente das dificuldades, independente de que as opiniões alheias sejam diferentes das nossas. Mas nós então estamos aqui para dar sequência aos ensinamentos do Evangelho. E antes que eu me esqueça, a Donda comentou que o Dia da Mulher está próximo. Nós devemos lembrar lá no Livro dos Espíritos, que vem nos dizer assim, que a missão da mulher é maior do que a do homem, porque é ela que lhe dá a noção dos primeiros passos. Porque Deus fez com que nós, seres humanos, fizesse a renovação dos espíritos que estão para reencarnar. E quem tem a maior missão, principalmente dos primeiros passos, está nas mãos da mulher. Então por isso que ela é a maior guerreira perante tudo. Apesar do homem conseguir dar conta da parte mais grosseira e pesada do mundo. É a mulher que vem com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e toca o coração mais endurecido de qualquer homem que pisa na face da terra.
Nós vamos dar sequência, então, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E, então, apesar que no estudo anterior nós abrangemos bastante esse capítulo, falamos um pouquinho de cada coisa, então hoje nós vamos enfatizar mais os inimigos desencarnados. Mas recapitulando, o capítulo vem nos dizer: amai os vossos inimigos. Isso pode soar muito estranho. Como que eu vou amar, por exemplo, aquele ladrão que entrou na minha casa, aquele que tirou a vida de um ente querido, aquele que nos prejudicou financeiramente e até prejudicou-nos a saúde, entre tantos outros aspectos que muitas vezes temos o outro como inimigo. Pode ser às vezes um que foi cônjuge, até mesmo um filho ou um pai, ou uma mãe ou uma filha. Pode ser os irmãos, principalmente nos momentos de herança, criam inimizades entre uns e outros. E assim nós vamos observando que os inimigos podem estar, pelo menos aqueles que nós colocamos esse título, podem estar até mesmo em nossas famílias. Pode até vir a ser era um amigo querido e pode se tornar um inimigo. E por que isso? Porque nós ainda somos muito apegados aos bens terrenos, somos muito imperfeitos ainda, somos ainda a infância da humanidade. Então, tá certo que nós temos o lado familiar, o lado da amizade, mas aí quando pesa o lado material, muitos de nós tendem a pender para esse lado, a valorizar mais esse lado, mesmo que porventura ele de repente crie um inimigo no meio familiar, no meio da amizade. Isso acontece. Mas é aonde que nós devemos lembrar que todos nós somos imperfeitos, que se acontece com um mais próximo, pode vir a acontecer comigo também, ou talvez até já aconteceu em algum momento, porque todos nós passamos por isso. Então o melhor que nós podemos fazer é o quê? Buscar dar a outra face. Não significa falar para ele, bate à vontade, pega o que você quiser à vontade, não é isso. Nós podemos nos defender, sim. Nós podemos fechar as nossas casas, como muitos fazem hoje, né? As nossas casas hoje são mais do que castelos, né, de altas muralhas para nos proteger dos ladrões. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos ter compaixão dessas pessoas que nos fazem o mal. Compaixão dessas pessoas que nos prejudicaram. Compaixão dessas pessoas que porventura foram ingratas para conosco. Porque pode estar ocorrendo alguma coisa aí, no sentido de que Deus pode estar usando a ignorância dessas pessoas para nos dar uma lição. Talvez nós que fomos os ingratos no passado, nós que fomos os inimigos no passado. Então Deus se utiliza destes para nos ensinar. E aí que está. Muitos de nós, então, caminhando nessa terra, temos os nossos inimigos, vamos dizer inimigos, adversários encarnados. Mas pode acontecer deles desencarnarem. E aí muitos dizem assim, me livrei do meu inimigo, do meu adversário. Aí que está a coisa. Pode piorar. Por quê? Porque agora ele está desencarnado. Ele não tem os limites do corpo. Se antes, como ser humano, ele não podia pular o muro da minha residência, por causa de alguma inimizade que nós temos, agora ele pode simplesmente invadi-la, chegar aos nossos ouvidos e até mesmo escutar os nossos pensamentos. Então por isso que nós devemos, em vida, buscar ter compaixão e buscar tirar essas arestas que nós temos uns para com os outros. E buscar a amizade a todo custo, a concórdia a todo custo, para que depois a gente não alimente esse ódio para outras encarnações seguintes. E até mesmo nós sabemos que a mágoa nos corrói por anos. Imagine por centenas de anos, desencarnado, lá na espiritualidade, corroendo aquela mágoa. E muitas vezes nós somos obsessores daqueles que estavam encarnados, que nós fizemos mal. E agora também nós sofremos essa pressão, essas obsessões de espíritos que porventura prejudicamos e que até desencarnaram. Eram nossos inimigos e guardaram mágoa. E que Deus se utiliza destes também como recurso para de alguma maneira nos corrigir. Já que não quis perdoar em vida, já que não quis dar um jeito de tirar essas arestas, de buscar a amizade, a concórdia, mesmo que afastados,
temos os nossos cônjuges, temos os nossos parentes. Se porventura nós entramos em discórdia, vamos buscar a concórdia, nem que tenha de ficar separado por causa de alguma coisa que não concordamos. Não tem problema, é melhor assim, do que mantermos aquela mágoa, aquele ódio e passar então lá para o mundo dos desencarnados, no qual estaremos lá, rangendo os dentes, querendo nos vingar. Qual que é a lição que este capítulo vem nos trazer? Que nós devemos buscar a paz a todo custo, até mesmo perante aqueles que nós temos como inimigos. Que nós devemos dar a outra face, seguir o nosso caminho, não nos vingar, não alimentar mágoa, não alimentar ódio, buscar seguir as nossas vidas. Se temos algum direito, se nos dá a possibilidade de então abrir um processo amigável, apesar que é difícil um processo amigável, né? Mas se tivermos um prejuízo muito grande, abre um processo, faz isso judicialmente, mas a partir do momento que não tem como ser ressarcido judicialmente, é preferível deixar para lá. E isso também são ensinamentos que Deus nos propõe para que nós vamos desapegando das coisas materiais. Qual que é o melhor jeito de saber se nós realmente estamos desapegando das coisas materiais? Quando nós a perdemos. Aí que nós percebemos se aquela pessoa está desapegada ou não. Por exemplo, tem pessoas que perdem até fortunas, mas têm fé em seu coração e diz assim: se Deus me deu, Ele tirou, mas se eu lutar de novo e tiver fé, Ele vai me dar novamente. Olha só. Mas sempre tem aqueles outros que a qualquer perda material entram em profundo desespero. E quantos que não tiraram a própria existência por causa disso? O maior entendimento que nós devemos ter: fraternidade, mesmo com aqueles que a gente nem consegue se aproximar, mas compaixão e oração para com todos aqueles que nós não nos afinizamos. Que bom. Você não vai ler não, né? Acabei não lendo, né? O item. Mas não tem necessidade de nós lermos, porque o capítulo por si já fala: amai os vossos inimigos. Mas o foco aqui do evangelho que nós estamos estudando nessa tarde são os inimigos desencarnados. O fato dele estar desencarnado não quer dizer que ele é um nosso irmão desavisado e que é nosso adversário. Pensando muito bem nisso, em primeiro lugar, nós devemos voltar à página do amor bem vivido. O amor bem vivido vai desatando todos os nós, porque o maior inimigo entre nós somos nós mesmos, que damos guarida para aquelas pessoas que não nos aceitam aumentar o ódio, o rancor e não gostar dos nossos atos. O que nós temos que fazer? Tentar corrigir os nossos defeitos, mesmo assim, pensando que nós não temos obrigação de dar satisfação ao outro. Nós temos sim, porque somos irmãos. Lá no Espírito da Verdade, que é um livro de Chico com a organização de diversos espíritos, Albino Teixeira chama os nossos inimigos, os nossos adversários, de nossos irmãos. Então, por que ainda Chico Xavier teve que chamar a atenção de todos nós através dessas mensagens? O estado permanente do inimigo não vai ficar permanente. Um dia ele vai tornar-se nosso amigo, mas vai depender dos nossos passos bem dados, da nossa corrigenda, do nosso reajuste com o Pai Celestial. Que só assim a visão do adversário vai perceber que nós estamos produzindo não a irritação contra ele, o bem-fazer do nosso estado. Então nós estamos libertando essa alma que é nosso adversário, nos libertando. Os desencarnados nos enxergam pelos nossos efeitos que nós damos das causas primárias da nossa alma. Então a experiência da lei de Deus em nosso ser é aquela de aprender sempre, mas amando sempre, como o Alexandre falou, concordando. Mesmo assim, nós sabemos que nós temos dificuldade de aceitar o outro como amigo. Nós vamos ler aqui do Bênção de Paz, daqui a pouco, que fala que o mundo invisível entre nós torna-se visível, por causa da cobrança que nós mesmos fazemos. Quando você cobra de alguém, alguma pessoa, é porque você quer mais dele. Então o inimigo não é inimigo, é um professor.
porque Ele está nos cobrando aquilo que nós não damos conta de fazer ainda. Então, quando duas criaturas estão em desavença, o que nós temos que fazer com o nosso pequeno entendimento do Evangelho? Dar a razão, o direito para ele e continuar no nosso dever de cristão. Parece simples falar, mas o dever de cristão é a reforma íntima constantemente. E como nós somos espíritos ainda, que gostamos ainda dos caprichos, o próprio tempo está nos pedindo obediência para o amor de Deus que rege todo o nosso universo. Principalmente agora que nós estamos falando da mulher, essa guerreira que o Alexandre falou, essa alma dissoluta que vem mostrar para nós que no nascimento de um filho ela está dando oportunidade para ele reajustar com ele mesmo. Por isso, quando a gente pensa em inimigos desencarnados, nós devemos voltar o pensamento a Deus agradecendo, porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com as companhias certas, com os vizinhos certos e principalmente os vizinhos espirituais, porque eles vão aproveitar as nossas auras ainda, que estão bem assombradas, né, por nós mesmos, e fazer daquela aura um pensamento contrário a nós para nos corrigir. Então precisamos perseguir o amor e tomara que o amor de Deus, que já está dentro de nós, não tenha sono. Nós não podemos dormir. Nós temos que ativar em nós a certeza que esse bem existente em toda a natureza primeiro está conosco para ser desenvolvido. No mundo, nós observamos que é o amor, mesmo aquele amor carnal que nós encontramos nos casais, que apaziguam os seres humanos. Os filhos, quando eles estão irritados e chegam em suas casas bravejando, quem é que os acalma, senão o abraço de uma mãe? Os maridos que então saem de seus trabalhos e às vezes encontram alguma irritação lá e levam para casa. Quem que são as pessoas que os acalmam? Na maior parte das vezes, as esposas, ou quando estes não têm esposas, passam na casa de seus pais e ali também recebem o abraço de suas mães. Olha que interessante. Deus, então, na sua perfeição, não criou só um ser para reencarnarmos na Terra, mas Ele criou o quê? Um casal, dois seres que se diferem fisicamente falando e que cada um, quando encarnado, o espírito ali tem uma missão. A missão de homem, a missão de mulher. E quando juntam os dois, esses dois conseguem construir toda uma vida, toda uma edificação. E não só a deles, consequentemente abraçam as criaturas que estão para encarnar. E que ali nós precisamos vigiar os primeiros passos, porque nós vamos observando as suas tendências, e a partir das suas tendências nós sabemos como educar cada vez melhor. Então é isso que nós precisamos compreender. Todos nós somos irmãos em Deus, seres imortais, e estamos dentro de uma sala de aula imensa, isso é verdade. E que todos nós, quanto mais concordamos uns com os outros, nós tiramos melhores notas no quesito amor, no quesito fraternidade. É por isso que nós vemos nas escolas que os professores, muitas vezes, eles formam grupos, porque sabem que tem um rendimento melhor ali. Olha só. E é por isso também que nós temos os grupos familiares, de amizade, de colegas de trabalho e de comunidade. Tudo isso tem um porquê, para que o ser aprenda a viver socialmente e, consequentemente, aprender a compartilhar. Vai ter discórdias? Sim, é preciso que tenham, sim, ideias diferentes, é natural que seja assim. Mas o sábio de verdade é aquele que escuta o ignorante e deixa com que o ignorante se passe por sábio. E é assim que nós vamos aprendendo a devagar, a vivenciar e ao mesmo tempo amar de verdade, respeitando todas as falhas e as imperfeições que os outros têm. Por isso que nós entendemos no Cristo, nós sabemos que o que ele entende de caridade de verdade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, mas principalmente indulgência, a aceitação das imperfeições dos outros.
Ele abraçou ali Simão Pedro com todo carinho e amor, por ele ser um pescador, por ele ter todas as suas falhas, mas também abraçou com todo carinho e amor Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que talvez até cresceu, abusando um pouquinho da sua posição, mas para Jesus ele não tinha diferença. E ainda chegando a uma dose maior, Judas, que o traiu, e ele sabia desde o início todos os sentimentos de Judas. Mesmo assim, até mesmo no momento da traição, ele diz para Judas: aqui vens, meu amigo. Olha só, lições preciosas. Maravilha, né, Alexandre? Vamos passar então para o bênção de paz a respeito da leitura do Evangelho. Então, Emmanuel, né, que vem pelas mãos de Chico, vem falando para nós, é do livro Bênçãos de Paz. No plano dos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te de ameaças, golpeou os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te as ideias ou os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus: amai os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Olha que maravilha. Quer dizer, como o Alexandre falou, amar os inimigos não quer dizer misturar com eles. Nós temos que ter definição até quando convém nós estarmos perto ou longe. Aí vem aqui, mentaliza um homem estirado no charco, é razoável lhe estendas a mão, no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes para isso conscientemente no barro. Então, nós podemos ir até a beira do opositor. Se ele nos aceitar, sim, nós vamos conciliar com ele. Mas, se não, nós temos que ter o sentimento de paciência, que é a paz de consciência, esperando que um dia seremos todos irmãos. Olha que leitura pequena, mas eficiente diante dos inimigos desencarnados, né? É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. Alguém já viu o bombeiro chegar desavisado, sem as armas todas, para entrar lá no fogo para salvar alguém? Nada disso, né? Primeiro vai equipar-se, salvar-se a si primeiro, para depois ele mergulhar naquela situação que o outro está sofrendo. Então ele vai ter todos os parâmetros, mas é de acordo com aquilo que pode salvá-lo primeiro, para que ele tenha força de ajudar o que está sofrendo. E assim somos nós, podemos ser bombeiros a todas as horas, podemos salvar as correntes marítimas do engano de alguém, que são os nossos adversários, mas poupando todos nós primeiro, porque nós estamos com a bênção de Deus da inteligência, de ter caridade conosco para fazer a própria caridade, que é a fraternidade. O adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com a desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Então, nada de bater bolo perto daquele que bater bolo mistura tudo, né? Mesmo que coloca um ingrediente de cada vez, mas depois vira tudo aquela massa. Nós não podemos estar na massa daquele que não quer ainda estimar o bem viver. Nós temos que ter a paciência, a calma, a resignação para entender dentro do nosso alcance que Jesus é primeiro dentro do nosso coração. E hoje, repetindo sobre a mulher, eu estou com essa flor na cabeça porque um andarilho, com todo respeito eu falo andarilho, me deu
de presente como mulher, ele lembrou. E eu estou oferecendo, em nome de Nossa Senhora, essa florzinha diminuta para todas as criaturas mães, que elas possam perceber que o nosso coração é simplório, mas é com grande desejo de abraçá-las todas com carinho. Mas lembrando que o homem faz parte da nossa vida, como o Alexandre falou, é o casal que faz com que a criatura nasça outra vez para desenvolver o seu andamento na parte espiritual. Viemos aqui para isso. Então a mulher, fundamentalmente falando, ela participa da criação de Deus, mas ela não deixou o homem sem também aquela participação de fortaleza. Então devemos, então, com toda a pequena capacidade que nós temos, entender que para viver é preciso sobreviver e conviver com todo o bem que Deus nos oferece a cada dia. As mulheres, os nossos parabéns e os nossos sentimentos de amor. Muito bom. Como eu hoje me distraí e não li o item, né, dos inimigos desencarnados, então eu vou ler apenas o início do item retribuir o mal com o bem, para nós podermos finalizar esse capítulo. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, Jesus falando, porém vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Olha que interessante. Nós estamos juntos para com Deus, para buscar nos aproximar de suas leis. E como que nós nos aproximamos de suas leis? Buscando amar até mesmo os nossos inimigos. Porque amar um filho é muito fácil. Uma filha, o esposo, a esposa, os pais. Isso é muito fácil porque está tão próximo de nós. Mas e os inimigos? Isto está para aqueles que já estão buscando compreender as leis de Deus e sabem que nossa compensação está no futuro, e não nessas coisas de agora. Mas se usarmos as coisas de agora para ganhar nossa compensação no futuro, então para nós será mais valioso, para nós será também motivo, depois quando estivermos lá na nossa pátria espiritual, motivo de orgulho, de saber que estivemos aqui de verdade e que fizemos até mesmo amor para com os nossos adversários, para com aqueles que nós achávamos que eram os nossos inimigos. Mas como a Donda disse, na realidade são os nossos melhores professores, porque nos ensinam a ser mais fortes a cada dia, nos ensinando a nos desapegar das coisas terrenas, nos ensinando a amar de verdade, porque aqueles que têm compaixão e oram pelos seus inimigos estão compreendendo de verdade que são filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Sempre. Que assim seja. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez essa oportunidade de todos nós estarmos nessa sala de aula magnífica, imensa, na qual nós encontramos tantas diversidades, diversidades estas que fazem com que sejamos melhores a cada dia. Vamos pedir para a espiritualidade, para os benfeitores amigos que sempre estão por nós, nossos anjos da guarda, que nos intuam para que possamos encontrar as melhores soluções para as nossas confusões cotidianas, e que essa mesma espiritualidade possa estar também por aqueles que estão nas ruas, acamados, e principalmente por aqueles que ainda não entenderam esse momento pelo qual nós estamos passando e estão no desespero. Que nós possamos ser acalentados por essa espiritualidade amiga, nos direcionando no bem em comum. Que assim seja, e um abraço a todos. Muito bem.